Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marisa Sato. Hoje eu estou aqui para fazer uma reposição de aula do dia 16. Nós estamos falando nessa disciplina de elaboração de projetos sociais. No dia 16, iniciamos a nossa disciplina. E é necessário trazer aqui algumas orientações para vocês de início das atividades que nós precisamos fazer para que tenhamos sucesso, especialmente e garantir a conclusão nesse trimestre de forma exitosa. Então, o que que eu vou colocar aqui para vocês? Um balanço geral do plano de tutoria, que também está disponível para vocês. E aí, a partir deste momento, iniciarmos um diálogo no sentido de contribuir para a aprendizagem e contribuir para que você tenha a melhor, eu diria, a melhor experiência na questão de elaboração de projetos. Certamente, se eu perguntar a vocês quem já fez ou quem teve alguma experiência na questão de elaboração e gestão de projetos, vocês vão dizer que, mesmo não tendo de forma única, eu diria, ou no cotidiano, já ouviram falar dessa questão. No serviço social, especialmente, a elaboração e gestão de projetos, ela faz parte do fazer profissional. E é um fazer profissional que nos torna habilitados a exercermos outras funções em outras áreas, que muitas vezes isso implica dizer: pensava que esta área era para um administrador, por exemplo, para um economista. É que nós não estamos tão acostumados a ver profissionais de serviço social nessa área de gestão. Naturalmente, isso vai existir na questão de elaboração de projetos. Já pensar em projetos, chama o profissional de serviço social. Estamos com algumas dificuldades em determinada área, precisa implementar uma ação. Então, entra o profissional de serviço social. Mas a gestão em si, ela ainda é um espaço novo para esse profissional. Pois bem, dito isto, eu trago aqui para vocês esse plano de tutoria. Nele estão aqui direcionados o conteúdo que nós vamos ver na trilha 1. Né? Essa trilha 1 que iniciou dia 14 e vamos até o dia 19 do 7, trabalhando nessa primeira semana com essa aproximação conceitual. Então, você que teve a oportunidade de entrar na plataforma, assistir o vídeo, teve essa primeira aproximação, que foi o início de nivelamento, eu diria, e também de aproximação sobre as teorias e sobre o conceito que se tem até hoje sobre elaboração de projetos sociais. Como entramos nesse universo, e aí no 1.1 nós precisamos desmistificar esse conceito e trazemos o significado de projetos sociais, conceitos e características de projeto social, para Domingos Armani, que é referência
nesse aspecto de elaboração de projetos, finalidade dos projetos sociais, por que existe, qual é a sua finalidade, falando a partir do ponto de vista de transformação social e do fortalecimento da cidadania. Outro ponto também é a questão da diferença entre programas, projeto e ações sociais. É importante e necessário não termos dúvida quando estamos falando do que é um programa, do que é um projeto e do que são ações sociais. Então, nós vamos ter essa oportunidade de dialogar de uma forma ampla, de uma forma abrangente, e também para o sustento de uma formação profissional. Em outro momento, vamos falar dessas diferenças e vamos falar de marco legal e pontos dos projetos sociais no Brasil. Existe esse parâmetro normativo, não é? O que é esse marco legal e político dos projetos sociais? Existe, então, a partir da década de 80, como isso também toma um novo significado nessa forma de pensar sobre os projetos sociais. Em outro espaço, pensar o papel das organizações do terceiro setor e no processo de gestão das políticas públicas. Então, 3 momentos são cruciais nesse processo de amadurecimento intelectual. Compreender esses conceitos e características, identificar as distinções entre programas, ações e projetos sociais e analisar o marco legal e político dos projetos sociais no Brasil. Então, é um momento bem rico para estarmos dialogando sobre isso. Nesse mesmo material, ficou disponível um artigo em que você tem acesso, então, essa parte que está registrado aqui é interessante você fazer a leitura. Como que faça a leitura? Você pode copiar esse link que aparece em azul. Se você não fez isso, eu te oriento que faça essa busca desta forma que estou fazendo aqui, que estou te direcionando, que nós fazemos. Eu vou te dar como exemplo aqui essa possibilidade de abrir esse link para você ver que não é difícil, que é possível você fazer. Você vai abrir uma aba no seu computador e você pode jogar direto aqui o link. A partir desse momento que você joga o link, você clica nele, você já vem direto para o artigo, estão vendo? Então, nesse artigo, eu falo dos projetos sociais de empresas no Brasil, dentro desse arcabouço conceitual para pesquisas empíricas e análises gerenciais. Então, é um artigo, eu diria, teoricamente robusto, mas assim, sucinto, uma leitura que você consegue fazer e é uma leitura complementar que vai te ajudar nesta disciplina. Esse material faz a sua baixa, faz a sua biblioteca virtual, porque é necessário. E aí, quando também você pensar em desenvolver o seu projeto, o seu artigo, você já tem material que viu, tá certo? Quero que você deixe, então, no chat se você viu ou se você já leu esse material que está disponível, se foi de uma leitura de fácil compreensão, quais foram os principais pontos que você acha relevante. Então, deixe a sua contribuição, tá bem? Outro ponto importante que você precisa fazer com esse aspecto
de novo? Não. Pronto. Se no primeiro momento eu tenho este direcionamento e faço essas análises para que você faça o estudo, como aqui apresentei, te colocando a opção para fazer essa busca, que vou repetir aqui, fiquei com receio de repente não ter saído aqui, é, não ter gravado, mas vocês precisam dar um feedback, tá bem? Se por algum motivo tivermos intercorrência nessa gravação novamente, vamos fazer a repetição dela. Vou repetir o que eu estava falando para vocês. No material que está disponível, você pode acessar o artigo copiando essa barra que você vê de azul e você joga esta página direto aqui no Google, na plataforma. E, naturalmente, isto vai abrir este artigo que está disponível para fazerem a leitura. Você precisa tirar um tempinho para fazer essa leitura, que fala sobre projetos sociais de empresas no Brasil, um arcabouço conceitual para pesquisas empíricas e análise gerenciais. Então, vem aqui e faz essa leitura deste artigo. Essa leitura é complementar, mas é uma leitura fundamental que ajuda você nesse processo de ampliar conhecimento e também na possibilidade de ampliar uma questão de análise crítica, de entendimento lógico e racional, de perspectivas maduras do processo de elaboração de projetos sociais e de como, especialmente, o profissional de serviço social adentra nesse espaço e vai dialogando, tá certo? Então, a partir desse material, eu te provoco para uma leitura, para além do material que está no e-book, como uma forma também de refletir sobre a nossa disciplina e a contribuição para a formação profissional. Assim como você fez para copiar o link e fazer a leitura desse material complementar, você também chega no link do vídeo. E aí, da mesma forma, só copiar o link, jogar no Google e ele vai direcionar você para esse artigo. O vídeo, todos esses materiais selecionados, eles são com permissão para reprodução, então nós temos esse cuidado de selecionar o material, todo esse material que é aqui colocado é selecionado com o intuito de fortalecer a disciplina e de contribuir com a disciplina, por isso que não se pode dispensar o que é material complementar como forma de sustentar também durante esse processo de ensino-aprendizagem, o qual nós estamos tendo a oportunidade de dialogar. Está certo? Dentro desse outro aspecto, eu venho para aulas que vão do dia 14 até o dia 19 de julho, e eu venho para o segundo ciclo. As aulas, voltando só um pouquinho, as aulas do dia 19 até o de 14 até o dia 19, eu tenho também atividade avaliativa, eu tenho fórum que vocês precisam participar, responde aquilo que se pede com cuidado, com atenção, tenta escrever o que se pede a partir do que você realmente entendeu, daquilo que você fez leitura e se teve alguma dificuldade antes de responder, você pode ir no chat, fazer a pergunta, que aí eu te dou um retorno. Isso até contribui para você registrar a sua resposta. Chegando na trilha 2, eu vou do dia 28/7 até a terceira e quarta semana do mês.
Quando eu entro na trilha 2, eu já entro no universo de entender o que é um projeto social, que são programas, projeto, lembra que vimos isso? E aí eu vou para um outro universo de dimensão sobre esses aspectos mais específicos de um projeto. Então, aqui também tem o e-book para estarem vendo. Eu vou falar da unidade 2, especialmente 2.1 ao 2.5. Então, teoricamente, é um espaço de material curto também. Vocês vão ter a oportunidade de ler com mais, eu diria, tempo, porque o material ele está direcionado nesse sentido de facilitar também o entendimento. Então, nós vamos, nesse momento, falar sobre as etapas de um projeto social, falando de diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação. No 2.2, nós vamos falar de ferramentas metodológicas, que é conhecido como matriz fofa, né? Árvore de problemas e soluções, plano de trabalho e entrar no orçamento simplificado. Então, trazer modelos de orçamento simplificado, que é um desafio, compartilhar com vocês. Se o profissional entende o que é um projeto social e não compreende realmente essa parte de orçamento, então é um problema que precisa ser dado uma devida atenção, porque o profissional não pode cair em equívocos na hora de fazer ou pensar nos orçamentos. Os orçamentos também, eles são fundamentais para o sucesso desse projeto. Compreender essas etapas, assim como são fundamentais, utilizar ferramentas metodológicas desse planejamento também. E, por fim, eu venho aqui com vocês falando da elaboração de planos de trabalho e do orçamento simplificado. Exemplos que vamos trazer, experiências para compartilhar, algo mais prático e que vocês consigam visualizar, né, de uma forma mais, eu diria, real em nossa comunidade. Então, é isso que eu pretendo colocar com vocês. Na trilha 3, nós vamos falar da unidade 3, nós vamos estar falando especialmente de captação de recursos, gestão de projetos, reconhecer essas fontes de financiamento, onde buscar a captação de recursos, desenvolver projetos para captação de recursos e compreender quais são esses princípios da gestão administrativa e financeira do projeto ou de projetos sociais. Evoluindo nesse sentido, também o material aqui disponível, não deixe passar por ele, clica no link, leia o artigo, coloquei aqui para vocês. Então, é fundamental isso. E na trilha 4, eu venho fechando aqui com vocês, falando de monitoramento, avaliação e impacto social. Eu diria que essa é a melhor parte, porque você chega no final dessa disciplina tendo o conteúdo todo sobre a elaboração de projeto e tendo a possibilidade também de colocar em prática aquilo que você idealizou em algum momento, ou pensou. Essa disciplina ela pode te despertar também para trazer a criação da vida, aquilo que você em algum momento idealizou, mas que deixou guardado, parou por algum momento e não seguiu com esse e retomar as ações no seu projeto, tá certo? Com essas explicações, eu espero que você tenha
a oportunidade de fazer essas leituras e também se permitir esse momento como se fosse um laboratório. Você tem alguma ideia? Você já pensou em algo que possa ser criado a partir daquilo que você idealizou? Qual é o desafio em colocar em prática? Comece a pensar nisso. Na próxima aula, você se organiza para estar conosco, comigo, mas se não tiver, você vai no chat e coloca que você tem uma ideia e que você já pensou em desenvolver, mas que está com alguma dificuldade, e de repente eu faço uma orientação e você deslancha aí no seu projeto. Tá bem? Eu agradeço pela oportunidade. Tenham todos vocês boas leituras, mergulhem nesse conteúdo que foi feito, elaborado com muito carinho, e qualquer dúvida não existe. Deixa lá, registra, que eu dou um retorno para vocês, tá bem? Assim como todos vocês que já estão respondendo às atividades, estou fazendo as correções e dando um retorno para vocês. Então, até a próxima, até o próximo encontro e fiquem com Deus.